Josefina afirma a Renata que disse a Jerônimo que ela era bonita para protegê-la. No entanto, Renata desconfia de cada palavra dita. Josefina explica que Renata só entenderá sua atitude quando se tornar mãe, mas Renata responde que nem mesmo assim acreditaria, pois por culpa dela passou por momentos muito difíceis em sua vida. Furiosa, Josefina revela que mentiu deliberadamente, pois sabia que aquele homem nunca faria feliz. Renata replica que ambos teriam sido felizes se não fosse pela interferência de Josefina. Renata pergunta por que Josefina não alertou sobre a vingança de Jerônimo e Josefina responde que Renata não acreditaria nela e nem sabia que Roberta e Jerônimo haviam se envolvido. Renata declara que não confia nela e Josefina defende que Jerônimo, sabendo do romance entre uma de suas filhas e o irmão dele, entrou em sua casa para seduzir as filhas. Josefina garante que também se opôs ao relacionamento de Roberta e Rafael. Renata diz que Rafael era um bom homem, mas Josefina duvida disso, pois alguém tirou a vida dele. Renata recrimina Josefina por ter escondido a verdade, dizendo que cabia a ela decidir em quem acreditar. Josefina finge estar triste, alegando que seu amor de mãe não é compreendido. Enquanto isso, Jerônimo acompanha a Marina até sua casa. Ela lamenta não ter podido ajudá-lo no hospital e ele responde que o exame de DNA era fundamental para ele. Curiosa, Marina pergunta sobre o assunto, mas Jerônimo evita dar detalhes, preferindo que ela não conheça seu lado negativo. Jerônimo admite que se sente bem na companhia de Marina e ela concorda, dizendo que também se sente à vontade com ele. Jerônimo se despede, pois viajará para a capital no dia seguinte. Marina aproveita para pedir que ele passe em seu consultório para pegar alguns livros e Jerônimo aceita. De volta à discussão, Renata confronta a mãe, acusando-a de tentar manipular tudo com mentiras e questiona o que teria sido vantajoso em inventar um tumor para manter Gonçalo. Josefina responde que mente para proteger o que é seu e que não poderia permitir que Gonçalo ficasse livre para estar com Regina, a quem considera uma qualquer. Renata afirma que o que Josefina fez não tem justificativa. Josefina finge estar magoada por Renata defender Gonçalo e Regina. Renata então diz que Josefina tem um amor obsessivo por Gonçalo e desaprova sua tentativa de mantê-lo por chantagens. Josefina afirma que fez o possível para manter a família unida, mas não obteve sucesso. Renata aconselha a mãe a seguir seu próprio conselho e assumir a responsabilidade por suas atitudes. Josefina pede desculpas por ter sido tão severa com Renata e explica que age assim com quem ama, mas Renata acha sua forma de amar peculiar. Josefina garante que seu único desejo é que Renata seja feliz. Marina chega em casa e o padre, preocupado, pergunta por que ela demorou tanto. Ela responde que estava na Bonita, surpreendendo o padre ao revelar que foi Jerônimo quem a levou até em casa. Marina elogia Jerônimo e admite que sente simpatia por ele, o que deixa o padre pensativo. Renata oferece um calmante a Josefina, que de forma dissimulada pede que Renata compreenda seu ponto de vista, mas Renata confessa que sempre sentiu seu desprezo por ela. Josefina afirma que sua atitude é uma forma de proteção, mas reconhece que precisa aceitar que ambas possuem formas diferentes de enxergar a vida e os acontecimentos. Renata concorda que é necessário aceitar essas diferenças. Josefina diz que seu mundo está desabando e Renata destaca que ela não é a única a sentir isso, pedindo firmemente que ela não minta mais. Josefina, tentando mostrar sensibilidade, pergunta se pode lhe dar um beijo, alegando ser a única mãe que Renata tem no mundo. Renata aceita de forma fria e, após o gesto, decide partir. Assim que Renata sai, Josefina limpa a boca com desdém e murmura que com o pedido de Renata já sabe o que fazer no futuro. Enquanto Renata deixa a casa, Roberta aparece e comenta que as mulheres da família parecem carregar uma maldição ou são abandonadas ou traídas. Renata sugere que Roberta cuide de Josefina e tenta ir embora, mas Roberta a segura pelo braço e responde que já tem muitas preocupações. Renata ironiza, dizendo que é compreensível, já que Roberta é a rainha do egoísmo, e vai embora. No hospital, Honório recebe uma mensagem ameaçadora de Branca no celular, lamentando que Adriana tenha sobrevivido, pois não quer dividir o amor dele com mais ninguém.
Ela promete que quando ele for preso fará uma visita íntima, mas enquanto isso se apresentará como outra pessoa. Adriana acorda e Honório comenta que meses atrás nem sabia que ela existia, mas agora sente que não pode viver sem ela. Adriana responde que gostaria que tudo se resolvesse logo para que ele não ficasse tão angustiado. Honório garante que não há mal que dure para sempre. Eles começam a imaginar um cenário em que no final o bem vence o mal e todos vivem felizes para sempre. Constanza conta a Matias que Honório insistiu em permanecer com Adriana no hospital. Matias deduz que seu tio quer aproveitar o máximo tempo com a filha, pois sabe que pode ser preso. Renata chega em casa e Constanza pergunta se já sabe que Matias vai morar ali. Renata confirma e, ao ser questionada sobre onde esteve, responde que estava com a mãe, mas não acredita em nada do que ela diz. Constanza demonstra compreensão e pede que Renata não se entristeça. Contudo, Renata desabafa que é impossível, pois Josefina é sua mãe. Depois ela se retira para descansar. Matias, irritado, comenta que a cada dia suporta menos aquela mulher. Constanza concorda, dizendo que sente o mesmo. Jerônimo não consegue deixar de lamentar por não ter dado o devido valor a Renata. Enquanto isso, Renata recebe um e-mail de seu advogado solicitando que revise o pedido de divórcio. Com o coração apertado, ela entende que essa é a única forma de tentar superar o amor que ainda sente por ele. Na manhã seguinte, Honório chega atrasado ao trabalho depois de passar a noite com Adriana no hospital. Em seguida, ele pergunta o que está acontecendo. Soto informa que um cliente registrou uma denúncia de fraude contra Honório. Curioso, Honório questiona quem fez a acusação e o advogado revela que foi uma mulher chamada Dominique de la Riva. Surpreso, Honório indaga quem ela é. Enquanto isso, Branca se encontra com seu advogado, que lhe devolve o passaporte. Ela afirma que busca justiça, acusando Honório de tentar se aproveitar dela por ser uma mulher desamparada. Renata e Augusto estão a caminho do escritório do advogado. Renata menciona que escreveu até uma carta explicando os motivos pelos quais pediu o divórcio e agradece o apoio de Augusto. Jerônimo se encontra com Luciana, gerente do banco, e comenta que ouviu dizer que a empresa Monterrubio não conseguiu a aprovação para o empréstimo solicitado. Luciana confirma, explicando que, embora tenham sido bons clientes, naquele momento não foi possível. Jerônimo, então, se dispõe a emprestar o dinheiro por meio do banco, mas sem que os Monterrubios saibam disso. Surpresa, Luciana pergunta se ele tem certeza dessa decisão e Jerônimo confirma. Na empresa, Honório comenta que não se recorda de ter contratado alguém com o nome Dominique. Soto sugere que talvez Branca tenha sido a responsável pela contratação e que Honório pode ter assinado sem perceber. Honório concorda e em seguida menciona que Branca enviou uma mensagem falando sobre Adriana, insinuando que em breve reapareceria como outra pessoa. Intrigado, Gonçalo pergunta o que ela está planejando, mas Honório afirma não saber. Após Soto sair da sala, Gonçalo comenta que tem a sensação de que Honório está cedendo. Honório nega, mas admite que está apenas assumindo as consequências de seus erros, dizendo que por sua culpa Adriana está no hospital e Constanza nos braços de outro homem. No hospital, Constanza conta a Adriana que Matias já está instalado em sua casa e assegura que os três cuidarão muito bem dela. Adriana sugere que César também poderia visitá-la para assistir filmes e ajudá-la quando Constanza, Matias e Renata não estiverem. Constanza, um pouco confusa, diz que precisa perguntar a César e Adriana se oferece para perguntar diretamente a ele, ressaltando que César é muito legal. Logo depois, o médico chega e informa que provavelmente Adriana terá alta no dia seguinte. De volta à empresa, Gonçalo diz a Honório que não permitirá que ele se entregue à situação. Nesse momento, Soto entra e entrega os documentos requisitados. Gonçalo aproveita a oportunidade para solicitar que ele inicie o processo de divórcio. Surpreso, Soto pergunta se ele realmente vai se divorciar de Josefina, especialmente agora que ela está doente. Gonçalo, desconfiado, questiona como Soto soube sobre a alegada doença. Soto responde que ouviu alguns rumores. Gonçalo, porém, revela que Josefina está bem e insiste na urgência do divórcio. Após a saída do advogado, Honório e Gonçalo trocam olhares desconfiados. Enquanto isso, Renata está sentada em um café próximo à empresa, absorta em pensamentos sobre seu casamento com Jerônimo.
Betty se aproxima e pergunta se ela já notou o que está lá em cima do prédio. Curiosas, as duas correm para olhar. Quando vê um pôster gigante de seu casamento com Jerônimo, Renata sorri por um instante, mas logo sua expressão se torna séria. Soto conversa ao telefone com Josefina, exaltado, exigindo vê-la imediatamente, pois já está ciente de sua mentira e diz que sua paciência já está esgotando. Josefina, irritada, pensa que será obrigada a ficar com Soto, mas com cinismo conclui que talvez não fosse tão ruim dar alguns beijinhos. Nesse momento, Roberta se aproxima pronta para sair. Josefina lembra de que deve continuar com o papel de esposa desprezada pelo marido, o que faz Roberta rir antes de sair. Inês comenta com Isidro que Andrezinho tem se alimentado bem nos últimos dias, mas percebe que o marido está abatido. Isidro revela que ainda esperava que tivessem encontrado a filha de Regina e Josi. Inês observa que já está claro que a esposa de Gonçalo e Josi não são a mesma pessoa, e por isso decidem não contar nada a Regina. Inês aconselha Isidro a contar para Regina que Antônio pretende continuar procurando pela filha dela, pois sabe que ela nunca desistirá. Isidro, desanimado, acredita que devem aceitar que a filha de Regina não aparecerá. Renata pede a Betty que mande retirar o pôster de seu casamento do local. Nesse momento, Jerônimo aparece e diz ter pensado que Renata iria gostar da surpresa. Irritada, Renata responde que não suporta pessoas tolas e insistentes. Jerônimo, por sua vez, diz que adora mulheres determinadas e com princípios como ela. Ele a beija e quando ela tenta dar um tapa, ele cobre seu braço de beijos, chamando-a de meu amor. Renata responde com insultos, enquanto Jerônimo pede desculpas e provoca, chamando-a de meu amor novamente. Renata diz que ele está lutando em vão, mas Jerônimo, de bom humor, não se importa e ela o chama de insuportável. Jerônimo então afirma que ela está cada vez mais bonita. Renata se afasta enquanto Jerônimo se despede com até logo. No consultório, Alzira explica a Marina que Paulinho está exigindo que ela e Ezequiel fiquem juntos para que ele não fuja novamente, mas a situação entre ela e o marido está insustentável. Marina sugere que tentem conversar com Paulinho para que ele aceite a separação de forma mais tranquila. Ela então pergunta a Alzira se ela gostaria de saber quem é o pai de seu filho e Alzira confirma. Marina então propõe que Alzira faça um exame de DNA, deixando-a surpresa. Em um restaurante, Roberta se irrita ao ver Selena olhando para o celular o tempo inteiro. Selena explica que está esperando uma ligação de Augusto e Roberta sugere que ela mesma ligue. No entanto, Selena responde que ele prefere procurá-la. Roberta comenta que parece que Augusto fez Selena esquecer César e Selena replica que, comparado a Augusto, César não passa de um menino. Nesse momento, Augusto chega ao restaurante e cumprimenta Selena, que pergunta se ele se lembra de Roberta. Augusto responde que jamais se esqueceria de uma mulher tão atraente, deixando Selena visivelmente incomodada. Na empresa, Betty diz a Renata que a atitude de Jerônimo foi muito romântica, mas Renata discorda, considerando-a uma cafonice e afirma que eles estão longe de ser um casal apaixonado. Mesmo assim, Betty insiste que adoraria encontrar um homem como Jerônimo. Irritada, Renata ordena que ela chame os seguranças para removerem o pôster. De volta ao restaurante, Selena convida Augusto para se juntar a elas, mas ele responde que a beleza de Roberta lhe tirou a fome. Selena insiste em saber o que ele pretende fazer mais tarde, sugerindo que se encontrem. Augusto hesita, senta-se e propõe que talvez os três possam fazer algo juntos, mas Roberta recusa prontamente, se levanta e vai ao banheiro. Selena, irritada, pergunta se Augusto está paquerando Roberta, deixando claro que não aprova seu comportamento, lembrando que Roberta é casada. Augusto responde de maneira firme, dizendo que Roberta já deixou claro seu ponto de vista e ele vai respeitar isso. Além disso, esclarece que ele e Selena não têm nenhum compromisso, apenas alguns encontros, proibindo-a de assumir o papel de namorada, esposa ou qualquer outra coisa. Antes de sair, ele avisa com ironia que vai ligar para ela mais tarde. Roberta fica satisfeita ao ver Augusto saindo do restaurante, enquanto Selena se sente humilhada. Nos vinhedos, Lázaro trabalha com intensidade e pede aos colegas para aumentarem o ritmo. Carlos chega e o convida para almoçar, mas Lázaro recusa, explicando que tem muito trabalho a fazer. Carlos tenta argumentar que se continuar assim, ele ficará completamente exausto.
Mas Lázaro admite que é isso que ele quer para não precisar pensar em Karina, que decidiu continuar casada com Álvaro até que a morte os separe. Carlos aconselha Lázaro a dar um tempo para Karina, mas ele se sente desmotivado a fazer qualquer coisa. Carlos tenta incentivá-lo, dizendo que ele deve seguir com seus estudos e avançar por si mesmo, mas Lázaro afirma que só quer terminar os estudos para não decepcionar Jerônimo. Enquanto isso, Karina mostra sua casa para Matilde, que gosta do local e pergunta se poderá redecorá-la. Karina responde que ela tem liberdade para fazer o que quiser e Matilde decide alugar a casa. Ela pergunta onde Karina vai morar e Karina informa que ficará em uma pensão, se sustentando com o trabalho de bordado e ajudando o padre Severino. Ela está decidida a não ter um novo homem em sua vida até sua morte ou a de Álvaro. Jerônimo conta a Regina que conseguiu esclarecer tudo com Renata e Regina se alegra, incentivando-a a continuar tentando reconquistá-la. Jerônimo promete insistir, dizendo que deseja vê-la tranquila e feliz enquanto trabalha na empresa, focando no amor que compartilham. Na mansão, Soto furioso confronta Josefina, acusando-a de manipular para conseguir informações. Josefina, de maneira cínica, pede que ele pare com o drama. Ele ameaça contar toda a verdade a Gonçalo, mas Josefina o desafia, dizendo que ele será demitido na hora, fechando as portas para qualquer outra empresa. Enquanto isso, ela receberá uma boa pensão. Soto percebe que Josefina é cruel, mas ela responde que é apenas inteligente. Aproximando-se dele, ela diz que seria melhor ele manter silêncio. Soto, furioso, sai revoltado.